Continuando com o livro dos Espíritos, a gente falou muito de sonho, né? Nós levamos 3 segunda-feiras, acho, 3 partes, né? Que a gente dividiu. Só que assim, a parte que a gente fala de sonho, a gente começa a se preparar para falar do desdobramento, né? Ou viagem astral, ou saída do corpo, enfim. A gente começa a se preparar para chegar nesse assunto, né? Nesse tema. Então, agora, depois dos sonos e sonhos, que a gente chegou numa, né? A gente conversou e viu que não sabemos muita coisa ainda, mas sabemos que todos sonham e que a gente precisa ir descobrindo devagar, né? Cada um vai achar a sua maneira de se descobrir. E aí a gente passa agora visitas espíritas entre as pessoas vivas. Vamos dizer assim, eu entendo assim, essa chamada fica escrita nas visitas espíritas entre as o que acontece entre os nossos eus aí, os nossos espíritos, né? Conversam-se, né? Independente da gente estar em vigília, acordado aqui, conversando, mas ele vai fazer contatos, ou seja, é uma interação dos espíritos, meu, como da Magali, enquanto estivermos em sono, principalmente, né? Mas isso não quer dizer que só em sono. Lembra quem estava aqui na segunda vez que a gente falou sobre sonhos, que eu contei sobre um sonâmbulo? Hoje, se for o caso, repito, tá bom? Agora sim, eu gostaria que a gente hoje, as perguntas são bem básicas e as respostas são bem rápidas também. Então, são coisas básicas que a maioria já ouviu, já sabe. Então, eu gostaria hoje que eu ouvi um pouco de vocês também, porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Então, vamos lá. Prossiga. Toda vez que eu quero usar esse negocinho aqui, ele não funciona. Funciona? Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação prima, destaca-se a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, como é que eu posso. A gente vem conversando várias vezes sobre isso. Então, assim, quando a gente fala assim, eu tenho a minha vida espiritual e minha vida material. Quando a gente dorme, que a gente já falou várias vezes aqui, no primeiro momento que o espírito puder, lembra que eu comentei? Ele quer se ver livre do corpo. Por quê? Porque, pelo menos dizem, né? E vários estudos que fizeram, inclusive da EQM, que está sendo bastante feito agora, é que o corpo é uma coisa muito pesada, né? Muito difícil de ficar dentro dele, para o espírito. Então, assim, por isso que fala que tem existências simultâneas, porque quando o corpo está lá dormindo, digamos assim, ele não deixou de existir, não parou. O coração continua, né? Batendo, ele não cortou o cordão de prata que se diz, né? A energia não ficou separada. Então, é como se nesse momento existisse realmente, não seriam existências, mas digamos assim que é uma vivência paralela. Porque você está dormindo ali, você está vivenciando a sua vida material, né? Seu corpo material. Seu espírito não se desligou totalmente dele, porque se ele desligar, o corpo morre. Ele continua emanando a energia para o corpo, a necessidade que o corpo tem, mas ele vai cuidar de outras coisas que lhe interessam mais. Mas aí vai depender, como eu sempre falo, do que ele vai fazer.
Porque uma coisa é o espírito estar preparado para aproveitar esse momento, né? E trazer coisas boas, enfim, aprender, conversar, encontrar, enfim. A outra é ele não ter noção e ele ficar, lembra que eu falei sempre, ele vai ficar junto do corpo, em cima, embaixo, sentado, enfim, ele não sai dali, porque ele não sabe. É como se ele esquecesse. Então, ficou tão forte o apego que ele não sai. Então, essas duas existências que ele fala aqui, ó, no estado da emancipação, a vida, a vida da alma tem um destaque maior. Ou seja, na emancipação, o mais importante ali é o espírito, é o principal. Então, é lógico que ele vai preferir fazer outras coisas do que ficar ali. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. Ou seja, você, enquanto você, corpo aqui, não vive em dois lugares. A não ser uma outra questão, a bilocação, tá, mas isso é coisa energética, deixa para depois, nós vamos chegar lá, certo? Mas, por hora, é assim, são essas duas vivências paralelas que nós temos. Então, você dorme, seu corpo, você dorme, você se mexe, concorda? Na cama, você continua respirando. Quem está lhe dando essa energia para se manter vivo? É você, espírito. Mas ele prefere dar essa condição de energia que precisa, mas ele prefere fazer outra coisa do que ficar ali parado e perdendo tempo, né? Então, o homem, corpo físico, não pode viver em dois lugares. Tá? Mesmo diz, mas hoje é muito comentado, são só teorias de vidas paralelas. Que nós, enquanto essência, a mônada se divide e tem 12 vidas. Então, são fractais, mas isso é um outro assunto e é um negócio assim de teoria ainda. Então, assim, dizer para vocês, pode existir? Não sei. Não duvido, mas também não posso dizer a vocês que existe. Se um dia eu puder, assim como muitas pessoas dizem, não, eu consigo visualizar, eu tenho os meus mestres, eu tenho meus guias espirituais, eu vou, eu vejo, ok. Para ele, ok. Mas cada um é cada um, ok? Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? O que vocês acham? Acontece muito, não é? Voltamos àquela história do sono e do sonho. Quem sonha? Todo mundo, né? Então, assim, são coisas corriqueiras, né? Mas que, numa visão espiritual, a gente ainda está na mesma época de Kardec, quando perguntou. É ou não é, gente? Nós temos essa situação toda, nós sabemos, só que olha a pergunta que foi feita, que Kardec fez, assento e lá vai pedrada. Acho que deu 160 anos, acho que já tem, deve ter um livro, né? Espírito 158, uma coisa assim. Ou seja, pensa um pouco, mudou, gente, a nossa dúvida? Triste, não é? Porque se a gente for parar para ver, depois de 100 anos a gente está tendo a mesma dúvida. Nós temos a resposta disso, assim, vem nos visitar. E o que a gente faz com isso? Sabemos lidar? Sabemos aproveitar isso? Porque é uma coisa boa. Você poder estar com o outro e se aproveitar dessa troca, dessa conversa, desse encontro. É ou não é? Só que nós sabemos, nós conseguimos fazer isso de forma consciente? Não. Nós ainda não sabemos. Quem faz isso? Quem faz isso de forma consciente? Quem exercita isso, o seu espírito? Para aproveitar desses encontros? Oi? Muita gente está fazendo.
Mas a maioria está fazendo o quê? Para descobrir a sua capacidade espiritual, que na verdade é sua capacidade básica. É sua capacidade básica. Ah, não, mas eu sou craque em fazer conta. Não, isso é material. Ah, mas eu sou craque em engenharia. Isso é estudo, é questão prática daqui. Ah, mas eu sou craque, sei lá, fazer qualquer coisa física, material e espiritual. Quem está aproveitando isso? Todos vocês falaram, vocês não falam assim. Ah, isso é muito comum. A gente ouve, a gente conversa. Quantas vezes a gente lembra claramente, né? Pouquíssima. A resposta. Sim, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Pode ser, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com os que conheceis e com pessoas que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Interessante, né? O que me chamou a atenção nessa leitura desse capítulo aí, que me chamou a atenção foi isso. Não foram as respostas da pergunta. Foi pensar que em 100 e poucos anos, o que nós andamos, ou a gente faz as mesmas perguntas. A gente faz a mesma pergunta, né? Se for ver. Porque o Espírito falou, olha, que quase todas as noites acontece. A diferença é que algumas vezes a gente lembra. Acorda, poxa, eu sonhei com tal pessoa, assim, assim, assado. Só que, né, não consigo lembrar de nada mais. Nem se eu conversei, nem que eu não conversei, nem de nada a gente consegue. Claro que a gente tem aquela coisa que é do cérebro, que eu sempre falo, a gente não pode esquecer. Nosso cérebro ainda não sabe decodificar tudo. Ele não está preparado ainda. Ele ainda está em evolução, assim como tudo, vai ser uma evolução contínua. Então, lógico que o cérebro não ajuda, mas se nós podemos começar a nos interessar. Por quê? Porque o desenvolvimento começa por uma coisa, desenvolver qualquer coisa, começa principalmente e unicamente, exclusivamente, posso dizer, pelo interesse. Quando você para e foca naquilo e começa a prestar atenção naquilo, aquilo começa a ficar mais claro para você. Vai ter resultado agora nessa encarnação? Não, porque não dá mais tempo, né? A não ser a molecadinha, a criançadinha pode dar tempo. Mas, gente, acho que talvez dê tempo. Mas eu posso já adiantar para que na próxima eu esteja mais, ouça e fale, já é normal para mim, já é comum para mim, já ouvi isso em algum lugar. Então, assim, não é possível agora, mas é possível começar, sempre. A questão é aproveitar isso e aprender. Que utilidade podem elas ter se as esquecemos? De ordinário, ao despertardes, guardai a intuição desse fato, do qual frequentemente se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. É isso que eu falei do aproveitamento. Porque ele fala de ordinário, ou seja, comum, frequentemente, né? Uma coisa, digamos assim, normal. Guarda a intuição disso, de que você esteve, de que você conversou, de que você ouviu. Algumas vezes a gente consegue a resposta, né? Tá, às vezes dorme com alguma coisa, pensando em alguma coisa, querendo uma resposta para alguma coisa, e aí às vezes confabula com alguém. Às vezes o seu espírito até já sabia a resposta, mas dependendo do que ele fez enquanto você dormia, ele volta, você consegue reter aquilo lá. Mas essa retenção aqui, ó, por hora a gente só tem uma leve intuição. Às vezes
consegue durante o dia falar: nossa, lembrei, pode ser feito assim. Adivinha quem trouxe durante a noite isso? Essas conversas? Foi com alguém, ou do seu próprio espírito, já sabia, estava em algum lugar, que ele mesmo achou um jeito de fazer chegar até o seu cérebro, você não esquecer. Entende? Agora, o que eu chamo sempre atenção, eu chamo sempre atenção é justamente isso, que eu posso buscar isso. Como é que eu busco ficar atento com isso? É uma coisa que não é fácil, porque é muito fácil para quem é um Wagner Borges da vida. Muito fácil. Eu falo sempre, ele vem com o canal Wi-Fi ligado no máximo. Então, ele para, concentra, vai. Não é o caso da maioria ainda. A maioria ainda está numa condição de esforçar-se, desenvolver-se, sabe? Então, é trabalhoso. Por isso que a gente, às vezes, não faz. Por isso que a gente desiste. Porque é trabalhoso, muito trabalhoso. Trabalhar com a calma, porque aprender isso é ensinar, é se auto-ensinar a acalmar para ouvir mais o seu espírito do que seu ego. Quando você ouve mais e você se acalma, ao dormir, seu espírito vai ter liberdade, porque ele fala, ele guarda esse interesse, então ele sai fora para buscar, para confabular para buscar a resposta, porque você está com foco lá e não aqui. Então, ao dormir, o foco do seu espírito, ele fala, fui. E dormiu, posso sair. Entende? O que não é o que não é o caso quando a gente é apegado. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. O que vocês acham? É muito difícil porque a gente vai depois. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolverá, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso à fase espiritual de sua existência terrena, entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele querer quando desperto. Então, ele está dizendo assim que não é somente querer, dizer assim, antes de dormir. Hoje vou dormir, vou me encontrar com tal pessoa, vou me encontrar com um amigo tal, ou vou me encontrar com meu pai. Não é simples assim. Mas é simples assim. Você vai falar, mas escuta, ou é ou não é. É simples, por quê? Porque uma vez que você estiver desenvolvido, buscando a sua evolução espiritual, quando você fala isso, não é você que está falando, é a sua essência que está se comprometendo a aproveitar a liberdade. Mas o amadurecimento para falar isso, amadurecimento espiritual, tem que ser bem elevado. Tem que ser bem elevado. Mesmo
digamos assim, um Wagner Borges, mesmo tendo essa facilidade, se ele não tiver numa boa sintonia, numa boa energia, ele não faz. Então, sim, a gente vai falar sempre não depende, né? Porque vai depender sempre da condição espiritual da pessoa. Então, dizer que eu vou encontrar alguém, simplesmente por encontrar, apenas por, sei lá, por capricho, esqueça. Eu vou confessar uma coisa para vocês. A coisa que eu acho mais difícil, quando eu falo de evolução espiritual, quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de aprendizado, de amadurecimento espiritual, sabe o que eu acho mais difícil, gente? É ter essa frequência energética efetiva, verdadeira, intencional. Não é fácil. Porque você pode sentar, falar, agora eu vou rezar, vou fazer uma prece. Se lá no fundo não for uma intenção, uma frequência integral mesmo, você pode ficar 3 horas ajoelhado. Não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. Assim com meditação, assim com qualquer coisa. Por quê? Porque isso tem que estar aliado à sua vontade. E mudar a frequência, mudar como é que se diz? A intenção não é fácil. Experimentem fazer um exercício diário de 5 minutos, de parar e dizer com vontade qualquer coisa boa, para você ou para outro, que seja, mas alguma coisa boa. Mas não é falar, sinta aqui, sinta, só solte depois que você sentir aqui. Porque falar, jogar, não adianta nada. Então, eu acho que é a parte mais difícil. Porque quando a gente aprende, desde pequeno, na igreja, que tem que ter fé, é subjetivo, né? O que é ter fé? Fé é acreditar. O que é acreditar? Acreditar em quê? Então, esse é o difícil. Aí eu descobri, para mim, a minha concepção, que é essa intenção firme, verdadeira, não. Você está ali, daqui a pouco a cabeça foi. Daqui a pouco a intenção foi para o outro lado de Deus. Daqui a pouco você pensou naquilo que alguém fez para você. Daqui a pouco você pensou no negócio que você tem que fazer. Para prestar atenção, gente. Não é fácil. Não é fácil. E é somente essa mudança, que deu o nome dela de fé, se vocês quiserem, somente essa sensação é que faz a diferença disso aqui. Aí você não precisa falar, você pensa. Porque pensamento, lembra que a gente já falou? Pensamento faz forma? Pensa que você consegue. Mas simplesmente falar por capricho, esqueça. Detalhe, 2 opções ali. Se você tiver um pouco desprendido da matéria, desapegado, dormiu, você vai fazer outra coisa. Ou você vai trabalhar, ou você vai ajudar alguém, ou você vai apenas conversar, ou você vai confabular, ou você vai estar numa reunião, não sei. Você vai buscar resposta para as suas coisas. Agora, é apegado, acha que é só aqui, que isso aqui que importa, aí você fica ali, como eu falei, fica mal sai do corpo, fica ali, não sabe para onde vai. Ou vai para lugares não tão agradáveis. Aí acorda mal pra caramba, não sabe por quê. Tô mal, tô ruim com o corpo e tal, enfim, vai saber por onde andou. Vai saber por onde andou. Então, assim, não é o fato de querer, mas esse querer aqui, dizer eu quero por capricho, não dá. Mas aquele querer firme, aquele querer com certeza de saber que você pode estar junto com os seus
amigos, parente, em reuniões, enfim, que lhe tragam coisas boas, é possível sim. Mas conseguir essa frequência de intenção pura, a tal da fé, que eu falava, mas o que é fé? Então, assim, é raciocinar. É isso que eu fui buscar, é tentar pensar. Aí eu descobri que eu sou uma pessoa de pouca fé, porque ainda é difícil mudar essa intenção. Eu posso estar assim, de repente, a cabeça vai, pensa qualquer coisa, como diz eu assisti a palestra da Eve da semana passada, que foi maravilhosa, ficou subindo no canal, né? Aí vai fazer igual a Eve, né? Fala, tô lá, assim, pensando, de repente passa um pensamento assim, um julgamento. Cacildo, perdeu tudo. Começa tudo de novo. Não é fácil, gente. Não é fácil. Quem é de vocês aqui que consegue ficar, sei lá, meia hora sem ter um pensamento que não seja muito bom? Quem é? Fale para mim, gente. Quem é? E não é que vocês são maldosos, eu não estou falando isso. Eu não estou julgando, não. Eu estou falando, nós, a nossa condição é complicada, porque quando a gente vê, passou. Né? Ou você julgou, ou você pensou mal, ou, enfim, qualquer coisa. Às vezes até ao seu respeito mesmo, que também não é legal. Então, assim, essa intenção é que faz a diferença. Sempre, viu? Quando o espírito fazer alguma coisa fora, quando você estiver dormindo, quando você estiver no seu sonho, o negócio acontece, a diferença vai acontecer, é como você faz com a sua intenção aqui. Você vai falar, mas é o espírito que comanda. Lembrando, nós temos 2 eus. Vamos pensar assim para ficar mais fácil. Meu eu superior, que é a minha essência, que é a luz, que me dá a condição energética que preparou o avatar dele, que aqui é meu corpo, para descobrir os negócios aqui. Agora, são 2. Lembra que eu falei que por mais que ele queira, se o outro também não tiver uma intenção, uma vontade aqui, não vai rolar. Por isso que é como se o Espírito falasse, tá bom, tá, vamos ficar por aqui, não aprendi nada, e tá. Daqui a pouco eu repolho meu corpo e vou tentar depois de novo. Então, esse euzinho de ego, não é para matar ele, não. É para educar ele. Ele é a ferramenta utilizada pelo Espírito, só que ele tem uma vidinha também. Ele tem uma vidinha própria também. Então, é isso que a gente não pode esquecer. E essa vidinha própria, ele tem condições de querer, de ter vontade. Por mais que seu espírito fale assim, tem uma tendência a alguma coisa, para ser feita alguma coisa boa naquele momento. Fala a verdade. Mesmo que você está com uma intuição boa e você não está afim, você faz? Então, por mais que o espírito se sobreponha, mas existe um eu sendo desenvolvido agora também. E aí nós vamos, não sei para onde nós vamos parar. E é isso que a gente tem que lembrar, nós temos que fazer a nossa parte também. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma, os laços da amizade antigos ou recentes costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Isso é muito. Alguém já sonhou assim, de estar em grupos, ou numa conversa, ou numa situação em mais pessoas aqui? Aonde assim, tipo, lembrou alguma coisa, foi bom a hora que acordou? Já? Não, com certeza, depende de onde está. E às vezes até mesmo numa coisa boa, você voltar cansado, porque às vezes uma coisa boa era para estar com outros que precisavam de auxílio, e você se doou, trabalhou, e quando acordou, está arregaçado. Isso é comum também.
isso pode acontecer. Só que você pode estar cansado, mas você não está mal. Você pode estar meio assim, né? Seu corpo meio assim, mas você não está mal. Mal que eu digo assim, triste, depressivo, porque aí o lugar que andou não é legal, né? Isso é comum. E vou contar uma coisa para vocês. Não sei se Magali lembra. Nós estamos com o estudo do Livro dos Espíritos já faz uns 2 anos. 1 ano e pouco já, né? Porque são 1000 e poucas perguntas, sou eu mesmo, na minha cabeça. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sonhei mais de uma vez. Eu acho que eu sonhei umas 3 ou 4 vezes. Lembra o que eu comentava com você antigamente? Eu falava para elas, eu tenho que fazer alguma coisa, não sei o que é. Eu sonhava, mas foi clareando, clareando, clareando. E eu me via, é como se, sabe aqueles casa de teatro que tem balcão, né? Tem aquela parte de baixo, tem lotado, gente. Tipo anfiteatro. Eu ia para esse lugar, ora eu me via sentada, escutando alguém, e ora eu era alguém lá na frente falando. Eu dizia, mas eu estou vendo isso, né? Eu via uma vez, eu via 2 vezes, e muita gente. Eu via as pessoas chegando, sentando, e eu falava, meu Deus, o que significa isso? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não sabia o que era. Aí eu comecei a me perguntar, e logicamente, né, fazer aqueles pedidos que a gente faz, né? Escuta, não estou entendendo. Dá uma luz aí, sei lá, me mostra o que é, né? E eu sempre tenho, hoje, cada vez mais, facilidade de ter uma conversa tete a tete mesmo. De dizer, ó, eu não estou entendendo. Me fala, me esclarece, eu mostro o que é. Eu me lembro que numa dessas, eu vi a capa do Livro dos Espíritos. Sabe quando passa assim na sua frente? Eu vi a capa do Livro dos Espíritos. E eu continuava vendo aquele anfiteatro, a capa. Aí eu cheguei para elas e disse, ó, eu acho que é uma opção aí. Quer fazer o estudo sistemático do Livro dos Espíritos, que é difícil as pessoas lerem integralmente? Eu falei, eu topo fazer, porque eu não sei o que é. De repente, é para fazer alguma coisa com isso, né? Eu lembro que eu comentei, falei, Magali, mas bora começar para fazer, porque assim tem condições de fazer a palestra e tal. Foi numa dessas, nunca mais sonhei. Eu devo estar fazendo o que foi mandado. Tipo assim, eu não sabia, a única coisa que eu lembro é que eu vi a capa do Livro dos Espíritos. Nossa, mas por que eu estou vendo, né? Por que eu estou vendo? Mas assim, só para explicar para vocês que às vezes não vem claro assim com a bula, né? Dizendo assim, passo a passo, tutorial. É duro, gente, porque às vezes a gente gostaria, né? Porque a gente tem medo de errar. Mas eu falei, mas aí a gente está atenta e disposta. Eu estava na época pensando, o que eu posso fazer? Porque tinha palestra e às vezes não tinha 4 palestrantes do mês. Eu falei, olha, vamos fazer estudo de espírito sistemático? Eu paro, nunca mais sonhei. Devo estar fazendo o que devia. Mesma coisa quando você começou com o curso. Oi? Com aquele curso. Qual o curso do... O curso que a gente estava fazendo uma reunião, foi a mesma coisa. Sempre. Mas é aquela história, não vem claro mostrando quem está, o assunto, nada disso. Mas você precisa ficar lendo nas entrelinhas o que pode ser. No seu contexto, você traz para o seu contexto, peraí, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí você arrisca, você usa. Esse é estar aberto, gente. Eu acho que é isso, não sei, entendeu? Esse é o estar aberto, entendeu? Aliás, antes disso, estava fazendo o curso do Posati, e um dia eu escutei, foi uma parte do curso que falava assim, sobre alguém que conversou com Jesus e perguntando a Jesus como que ele ia saber, né, da missão dele, da coisa dele. Então, Jesus dizendo que ele ia saber a hora. E eu chorei copiosamente assistindo o vídeo. 1 hora da tarde, gente, ridículo, né? E eu chorando. Eu falei, por que você chora com essa crise de choro em mim? Sim, mas aquilo mexeu tanto comigo, aquela fala, né? Aí eu escrevi para o Posati. Falei, aconteceu isso no curso. Eu não sei o que aconteceu, ele só escreveu de resposta para mim no e-mail, assim. O mestre aparece quando o discípulo está pronto, fique atento. Falei, então
Ou seja, tudo é assim por código, gente. Tem que aprender a ler, só isso. Às vezes acerta, às vezes não. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? Poderia, neste caso, ter a intuição desse fato ao despertar? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, aqui o que ele perguntou era se, por exemplo, isso acontece com situações de pessoas que desaparecem, né? Pessoas desaparecidas. Isso é muito comum, mãe, né? A mãe diz, não é assim? Eu sinto, quantos casos a gente sabe que a polícia já falou que não estava, né? Que não tem mais como encontrar, já desistiu de buscar, às vezes passa anos. E a mãe, principalmente a mãe, né? Tem uma ligação muito grande com o filho. Não, eu sinto que ele está vivo, não é assim? Eu sinto que ele está vivo. E muitas das vezes tem realmente essa intuição. Agora, se não lhe houver sido imposto por prova, ou seja, acontecer a situação, né, digamos assim, usando esse exemplo, né, de uma pessoa, né, sumir ou, enfim, sumir das vistas da família, né, e aí isso ser uma prova para a família. Então, assim, se não for uma prova, pode sim ter digamos assim, ter essa intuição de que continua vivo. Às vezes até sonhando com a pessoa, até estando com a pessoa em sonho, de conversar com a pessoa e tudo. Então isso é bastante comum, principalmente quando tem uma ligação, mesmo familiar, né, muito grande, né, ou de amizade, de dizer, não, eu sinto que tal pessoa não está morta ainda, deve estar viva, eu tenho certeza que vou encontrar. E muitas das vezes encontra. Pode virar anos, às vezes, 20 anos já, né? E encontra. Então, assim, como espírito, né? Enquanto a pessoa estiver começando, pode ser ver seu amigo, por exemplo, de estar dormindo e em sonho encontrar a pessoa e conversar e a pessoa e aí dar um toque de dizer, ó, continue procurando enquanto vive. Sabe assim, o espírito dela, o espírito daquele que está, né, tendo a intuição e tal, de dizer, continue procurando, porque eu estou vivo. Eu estou lá ainda, vivo, como você. E aí a pessoa volta do sono com aquela certeza de que a pessoa está viva. Ou, então, a pessoa sumiu, desapareceu, e alguém ali que é ligado a essa pessoa, no sono, vê uma situação em que aquela pessoa já não está mais encarnada. Também acontece. De virar e falar assim, olha, principalmente quando é médium, né? Tem essa facilidade. Mas em sono, independente de ser médium, em sono você pode encontrar e depois vai falar, ó, não sei nem como vou falar, porque eu sonhei com tal pessoa que está sumida, que está desaparecida, e que não está mais entre nós. É o que a gente. E aí fica até sem jeito, porque, né, não tem nem como comentar isso, às vezes com pessoas queridas, né? E aí, gente, eu queria saber de vocês, porque essa parte aqui acabou.